Keanu Reeves, um nome que ecoa através das gerações, sussurrado com admiração, gritado com amor e carregado de respeito. Aos 60 anos, ele não é apenas um ator, é um símbolo, um paradoxo, um homem que viveu sob os holofotes de Hollywood por décadas, mas ainda caminha como se fosse uma sombra passando silenciosamente entre nós. Para milhões, ele é o homem mais gentil de Hollywood, uma estrela que nunca deixou a fama consumi-lo. Os fãs compartilham histórias de como ele cede seu lugar no metrô para estranhos, de como ele faz doações discretas para hospitais, de como ele se retira discretamente de tapetes vermelhos apenas para sentar sozinho em um banco de parque com um sanduíche. Ele é adorado não apenas pelo que faz na tela, mas por como vive quando as câmeras se desligam. E, no entanto, por trás daquele sorriso humilde, esconde-se algo muito mais perturbador. A vida de Keanu é extraordinária e devastadora ao mesmo tempo. A história de um homem que deu alegria ao mundo enquanto carregava dentro de si um oceano de tristeza. Esse paradoxo o torna mais do que uma estrela. Ele é um reflexo da nossa própria humanidade. Vemos nele a força que gostaríamos de ter, a bondade que gostaríamos de ter vivido e as cicatrizes que conhecemos tão bem. Keanu não é imune à tragédia. Ele é definido por ela e ainda assim segue em frente com uma graça tão rara que parece quase sobrenatural, não porque tenha vivido sem dor, mas porque escolheu responder à dor com compaixão. Ele se recusou a deixar que a dor o tornasse amargo, usando em vez disso os fragmentos de sua vida para construir algo que inspira milhões. Aos 60 anos, enquanto muitas celebridades se deleitam com o ego e a riqueza, Keanu permanece humilde. Ele veste roupas simples, anda de metrô e conversa com estranhos como se fossem amigos de longa data. A fama é passageira. O dinheiro não significa nada, mas a bondade é tudo. E ainda assim, por baixo de toda essa bondade, algo persiste, um peso no olhar, um silêncio nas pausas, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Por mais que Keanu doe, ele carrega uma tristeza que nenhum aplauso jamais poderá apagar. Antes de o mundo o conhecer como uma lenda, antes de o cinema abraçar seu nome, Keanu Reeves era apenas um menino. Um menino sem um lar que pudesse realmente chamar de seu. Sua história não começou com glamour, mas sim com ausência, com silêncio, com feridas da infância que jamais cicatrizariam completamente. Keanu nasceu em Beirute, Líbano, em 1964. Seu pai Samuel saiu de sua vida quando Keanu tinha apenas 3 anos. Imagine só, sua primeira lembrança do homem que deveria guiá-lo ser a de um desaparecimento. Seu pai estava lá e de repente não estava mais. Uma porta se fechou e a sombra do abandono se instalou no jovem coração de Keanu. Essa sombra o seguiria por décadas, sussurrando que o amor era frágil, que a família podia se despedaçar a qualquer momento. Sua mãe Patrícia tentou. Ela trabalhava duro, mudando de emprego constantemente, casando-se com frequência e partindo com frequência. Com cada novo marido vinha uma nova cidade, uma nova escola, um novo começo. Para Keanu, isso significou uma infância em constante movimento. Toronto, Sydney, Nova York e Honolulu. Os lugares mudavam como figurinos, mas o roteiro de sua vida permanecia o mesmo. Instabilidade, incerteza, solidão. Na adolescência, Keanu já havia frequentado mais escolas do que a maioria das crianças conseguiria contar. Cada vez que entrava em uma sala de aula, era o estranho, o aluno novo, o garoto sem raízes. Ele tinha dislexia, o que tornava a escola ainda mais difícil. As palavras flutuavam na página. Os professores confundiam seu silêncio com apatia. Outras crianças confundiam sua timidez com fraqueza. Ele não se encaixava. E talvez no fundo nunca esperasse se encaixar. Mas aqui reside o paradoxo. Enquanto a maioria das crianças ficaria arrasada com tantas mudanças constantes, Keanu aprendeu algo diferente.
Ele aprendeu a se adaptar, a sobreviver, a encontrar força na solidão. Quando nenhum lugar lhe parecia permanente, construiu um lar dentro de si. Quando os amigos iam e vinham, descobriu como sentar-se em silêncio e fazer companhia aos seus próprios pensamentos. Ainda assim, as cicatrizes daqueles primeiros anos eram profundas. Aquele pai ausente deixou mais do que uma cadeira vazia à mesa de jantar. Deixou um buraco no coração de Keanu, um buraco que nenhum padrasto, nenhuma cidade, nenhum aplauso jamais poderia preencher. Mesmo agora aos 60 anos, quando os fãs olham em seus olhos, muitas vezes veem aquilo, a tristeza silenciosa de um menino que ainda espera por alguém que nunca voltou. A infância não foi gentil com Keanu Reeves, não lhe ofereceu estabilidade e certeza ou o abraço caloroso de uma família unida. Em vez disso, trouxe-lhe abandono, trouxe-lhe a perda, trouxe-lhe uma solidão tão profunda que se tornou parte dele. Mas também se lembrou de que o resiliência, uma resiliência que o unido tornaria forte e o suficiente para sobreviver a Hollywood, as decepções amorosas e as tragédias que o aguardavam no futuro. Para a maioria, na fama é a linha de chegada, o sonho, o prêmio brilhante no fim de uma longa e incerta jornada. Para Keanu, ela chegou cedo e de repente. No final da década de 1980, o mundo vislumbrou pela primeira vez seu charme em filmes como River's Edge e Ligações Perigosas. Mas foi Bill e Ted, uma aventura fantástica, de 1989, que o transformou em um ícone da cultura pop. Com seu sorriso juvenil e sua energia peculiar e adorável, Keanu se tornou o rosto de uma nova geração. Hollywood o acolheu de braços abertos. Os jovens fãs o adoravam. Seu rosto estava em toda parte. Ele não era mais o garoto que vagava de cidade em cidade, lutando contra a dislexia e se sentindo um estranho. Agora ele era a estrela, o sonhador que havia alcançado o sucesso. E, no entanto, mesmo com os holofotes cada vez mais intensos, uma verdade diferente se revelava silenciosamente. Por trás das risadas de Bill e Ted e da emoção de velocidade máxima, o sucesso de bilheteria de 1994, que consolidou seu status como protagonista. Keanu sentia um vazio que a fama não conseguia preencher. O estrondo dos aplausos ecoava em seus ouvidos, mas não silenciava a tristeza silenciosa que o acompanhava desde a infância. Ele vivia de forma simples mesmo naquela época, evitando o estilo de vida extravagante de seus pares. Nada de mansões repletas de ouro, nada de festas intermináveis. Ele preferia ruas tranquilas, motocicletas longas, caminhadas, momentos de solidão. Não era que ele rejeitasse o sucesso, mas sim que o sucesso nunca preencheu os vazios que ele carregava há muito tempo. A ausência do pai, as mudanças intermináveis, a sensação de nunca se sentir realmente em casa em lugar nenhum. Essas sombras o seguiram até o coração de Hollywood. E em meio a tudo isso, o coração de Keanu carregava uma dor que o mundo jamais viu. Os amigos o descreveriam como gentil, amável, mas também distante, como se uma parte dele sempre permanecesse em outro lugar muito longe. Esse outro lugar era a solidão. Esse outro lugar era a dor. Mesmo com o triunfo de velocidade máxima, mesmo com o sucesso estrondoso que a maioria dos atores almeja, Keanu era atormentado por uma pergunta que nenhum prêmio, nenhuma capa de revista, nenhum recorde de bilheteria poderia responder. Quem sou eu e a que lugar pertenço? Em entrevistas, ele costumava ser quieto, reflexivo. Enquanto outras estrelas se vangloriavam de seus sucessos, Keanu falava de gratidão de ter sorte apenas por estar trabalhando. Ele raramente se vangloriava. Alguns interpretavam isso como humildade. Outros pressentiam algo mais profundo, um homem que não conseguia acreditar que realmente merecia a glória.
Esse era o paradoxo dos anos de Keanu em Hollywood. Exteriormente, ele subia cada vez mais alto, tornando-se uma das estrelas mais rentáveis da década de 1990. Interiormente, ele continuava sendo o menino da infância, o menino marcado por sombras, ainda buscando seu lugar no mundo. O sonho de Hollywood havia se tornado realidade, mas as lutas silenciosas nunca o abandonaram. Eles estavam lá sempre, logo atrás do sorriso, logo abaixo dos aplausos, lembrando-o de que a fama pode deslumbrar, mas não pode curar. Se houve algum momento em que Keanu Reeves pareceu estar perto da paz, foi quando conheceu Jennifer Syme. Ela era jovem radiante e cheia de uma energia que o atraía. Ela trabalhava na indústria da música, vivendo uma vida cercada por arte e criatividade, e quando ela e Keanu se conheceram, houve uma conexão instantânea. Para um homem que carregara a solidão por tanto tempo, Jennifer representava uma luz, uma chance de uma vida que finalmente pudesse curar as feridas do passado. O amor deles era silencioso, reservado, mas era real. Amigos diriam mais tarde que Keanu parecia diferente com ela, quase mais leve, como se parte do peso que carregava desde a infância tivesse sido aliviado, e quando descobriram que estavam esperando um filho, essa luz brilhou ainda mais. Para Keanu era esperança a chance de construir a família que lhe fora negada, de reescrever a história fragmentada de sua própria infância. Mas a vida, como tantas vezes acontecera com ele, tinha outros planos. Em dezembro de 1999, poucas semanas antes da virada do milênio, Jennifer deu à luz sua filha. Ela nasceu morta. Seu nome era Ava Archer Syme Reeves. Num instante, a alegria transformou-se em devastação. O que deveria ter sido o capítulo mais feliz da vida de Keanu tornou-se um dos mais sombrios. A dor era insuportável. Keanu e Jennifer, ambos devastados, tentaram se manter firmes, mas o peso da perda era insuportável. O relacionamento deles desmoronou aos poucos. Separaram-se não porque o amor tivesse acabado, mas porque a dor se tornara um muro alto demais para escalar juntos. Ainda assim, eles nunca se separaram completamente. Keanu e Jennifer permaneceram próximos, unidos não apenas pelo amor do passado, mas também pela lembrança do filho que perderam. E então o destino interveio novamente. Em 2 de abril de 2001, Jennifer Syme dirigia em Los Angeles após sair de uma festa. Ela perdeu o controle do carro, que sofreu um acidente. Ela tinha apenas 28 anos. Assim, de repente, Keanu também a perdeu. A mulher que lhe dera um vislumbre de família, de amor, de lar, se foi para sempre. Para a maioria das pessoas, uma tragédia dessa magnitude seria suficiente para destruí-las. Para Keanu, foi mais uma ferida aberta em um coração já fragilizado pela dor. O nascimento de sua filha morta, a morte repentina da mulher que amava, perda, dor sobre dor. No entanto, em público, Keanu raramente falava sobre isso. Ele carregava sua dor em silêncio, como sempre fizera. A tristeza persistia em seus olhos, no jeito como sorria na medida certa, mas nunca em excesso. Mais tarde, os fãs notariam isso, chamando-o de o homem solitário de Hollywood. Mas para Keanu, essa era simplesmente a sua verdade. As tragédias de Jennifer e Ava o moldaram. Elas aprofundaram sua compaixão, sua humildade, sua compreensão do sofrimento. Fizeram dele o homem que o mundo admira hoje. Um homem que caminha pela vida marcado por cicatrizes, mas nunca amargurado. O amor o encontrara, o amor o abandonara, e o silêncio que deixara para trás o seguiria para sempre. Para Keanu Reeves, a tragédia nunca foi algo estranho. Assim como carregou o luto pela perda de sua filha e de Jennifer, a vida lhe impôs outro fardo pesado, um que atingiu não o romance ou a paternidade, mas o próprio cerne da família.
No início da década de 1990, quando sua carreira estava em ascensão e o mundo se apaixonava por ele, a irmã mais nova de Keanu Kim Reeves recebeu uma notícia devastadora. Ela havia sido diagnosticada com leucemia. Estava na casa dos 20 anos, cheia de sonhos e potencial, quando a doença começou a consumir seu corpo e ameaçar seu futuro. Para a maioria das estrelas, a fama se torna uma fuga. Mas para Keanu, os holofotes de Hollywood não significavam nada comparados às batalhas silenciosas travadas nos quartos de hospital. Em vez de se afundar no luxo, ele se dedicou a cuidar de Kim. Deu uma pausa na carreira de ator. Ele deixou de lado estreias, festas e promoções. O único papel que importava para ele naquele momento era o irmão. Dia após dia, ele permaneceu ao lado dela durante os tratamentos, a dor e a incerteza. Ele a levava às consultas, a consolava nos momentos de silêncio e fazia do riso dela a sua missão mesmo diante do medo. Keanu doou milhões de dólares para financiar pesquisas sobre leucemia, sem nunca anunciar isso, sem nunca associar seu nome à causa, porque para ele aquilo não era caridade, era amor. Aqueles que o conheceram naquela época dizem que isso o transformou. Fama, dinheiro e sucesso em Hollywood perderam todo o significado. Como poderiam importar os números de bilheteria quando a vida de sua irmã estava por um fio? Como a riqueza poderia defini-lo quando seu próprio sangue precisava de esperança mais do que qualquer outra coisa? Keanu aprendeu então, de uma forma mais profunda do que a maioria das pessoas jamais aprende, que a verdadeira moeda da vida é o tempo e o amor. Nenhum salário, nenhuma mansão, nenhum prêmio poderia aliviar o sofrimento de sua irmã, mas sua presença poderia, sua devoção poderia, e então ele se entregou completamente. Kim lutou bravamente, os tratamentos se estenderam por anos e, milagrosamente, com o apoio inabalável de Keanu, ela entrou em remissão, mas a luta mudou os dois. Para Keanu, foi um lembrete contundente de quão frágil é a vida, quão fugaz pode ser o sucesso e o quanto precisamos uns dos outros para sobreviver. Mesmo muito tempo depois de sua recuperação, Keanu continuou fazendo doações discretas para hospitais e fundações de pesquisa do câncer, sempre em homenagem a Kim. Ele se recusou a divulgar o ocorrido, insistindo: dinheiro é a última coisa em que penso. O que importa é ajudar as pessoas. A luta do irmão o marcou profundamente, desfez as ilusões de Hollywood e o fez lembrar de algo muito mais profundo que o maior papel que ele jamais interpretaria. Não seria o de Neo em Matrix, nem o de Jack em Velocidade Máxima, mas sim o de um irmão amoroso que apoiou sua irmã quando o mundo parecia mais sombrio. Esse capítulo de sua vida mudou tudo, transformando-o no homem que conhecemos aos 60 anos, um homem definido não pela fortuna ou fama, mas pelo amor-sacrifício e uma devoção à família, que nenhuma tragédia jamais poderá apagar. Quando Matrix estreou em 1999, não era apenas um filme, era uma revolução. Um filme que quebrou expectativas, redefiniu o gênero ação e colocou Keanu Reeves no centro de um dos maiores legados do cinema. Com sua intensidade contida, sua dedicação física e sua capacidade de personificar o herói relutante, Neo Keanu se tornou mais do que uma estrela, ele se tornou um ícone cultural. O público ao redor do mundo aplaudiu, os críticos o consideraram inovador. De repente, Keanu deixou de ser apenas o rosto jovial de Bill e Ted ou o astro de ação de Velocidade Máxima. Ele se tornou o escolhido, o homem que distorcia a própria realidade. A franquia Matrix explodiu, arrecadando bilhões, inspirando gerações e imortalizando-o na história de Hollywood.
Nas telas, Keanu Reeves era intocável, mas fora delas, sua realidade era bem diferente. No auge do seu sucesso, a vida pessoal de Keanu estava em ruínas. Meses antes do lançamento do filme, ele e Jennifer Syme perderam a filha. Pouco mais de um ano depois, a própria Jennifer morreria num acidente de carro. O homem, celebrado mundialmente como um salvador na ficção, afundava-se em profunda tristeza. Cada tapete vermelho, cada entrevista, cada manchete de bilheteria era uma máscara. Por trás das câmeras, Keanu estava de luto, devastado por tragédias indescritíveis. A fama podia lotar cinemas, a fama podia construir fortuna, mas a fama não podia trazer seu filho de volta. A fama não conseguiu trazer Jennifer de volta. O contraste era de partir o coração. Na tela, ele era Neo, o herói que podia reescrever o destino, que podia dobrar o tempo, que podia desafiar a própria morte. Na realidade, Keanu era um homem impotente para mudar a única coisa que mais desejava: desfazer suas perdas, reescrever sua própria história, trazer de volta as pessoas que amava. Foi durante esses anos que os fãs começaram a notar algo nele, uma quietude, uma melancolia silenciosa em seus olhos, mesmo quando sorria. Não era a arrogância de uma superestrela, mas a tristeza de um homem que havia presenciado dor demais. Keanu era adorado no mundo todo, mas quando as câmeras desligavam, ele frequentemente se sentava sozinho comendo um sanduíche em um banco de parque em silêncio durante uma viagem de metrô, um lembrete de que por trás do mito de Neo havia um ser humano carregando uma dor insuportável. E ainda assim, apesar de tudo, ele doou. Keanu é famoso por ter doado milhões de dólares de seus próprios ganhos com as sequências de Matrix para as equipes de efeitos especiais e figurino, insistindo que eles mereciam o dinheiro mais do que ele. Ele continuou trabalhando não para si mesmo, mas para as pessoas ao seu redor. Sua dor nunca o endureceu. Em vez disso, aprofundou sua compaixão. Matrix foi tanto um triunfo quanto uma tragédia para Keanu Reeves. Deu-lhe uma glória imensurável, mas também revelou uma verdade que os fãs não podiam ignorar: a fama não cura a dor. Aplausos não substituem o amor. E por mais poderoso que um homem pareça na tela, na vida real, até as lendas sangram. Aos 60 anos, Keanu Reeves continua sendo uma das figuras mais admiradas de Hollywood. Sua carreira continua prosperando, seus filmes são amados por gerações e sua humildade o tornou mais do que uma estrela. Tornou-o um símbolo de bondade em uma indústria conhecida pelo ego. E, no entanto, por trás dos aplausos e da admiração reside uma verdade silenciosa. Keanu ainda vive grande parte da vida sozinho. Ele nunca se casou novamente após a tragédia que atingiu sua vida pessoal, nem construiu o tipo de família numerosa que muitos poderiam esperar de um homem tão adorado. Em vez disso, sua vida é marcada pela simplicidade. Ele prefere refeições tranquilas a festas extravagantes, motocicletas a limusines e momentos de solidão a tapetes vermelhos. Os fãs frequentemente o veem sentado em um banco, olhando para o horizonte ou comendo sozinho em uma lanchonete pequena. Essas imagens repercutem porque revelam uma vulnerabilidade rara em alguém tão famoso. Sua solidão, no entanto, não o endureceu. Pelo contrário, o tornou ainda mais sensível. Em vez de se isolar do mundo, Keanu encontrou significado na generosidade e em atos silenciosos de compaixão. Desde o apoio a instituições de caridade até a ajuda a estranhos sem esperar reconhecimento, ele transformou sua solidão em uma fonte de bondade. Aos 60 anos, Keanu se porta com elegância. Um homem que enfrentou as tempestades da vida, que ainda sorri, ainda trabalha e ainda doa. Ele é adorado, não porque sua vida tenha sido perfeita, mas porque suas imperfeições o tornaram profundamente humano. Keanu Reeves é mais do que a soma de seus papéis. Sua história é uma história de resiliência de um homem moldado pelas adversidades, mas definido pela forma como reagiu a elas.
As feridas do seu passado, desde conflitos familiares a perdas devastadoras, deixaram marcas, mas também deram origem a uma profunda compaixão rara em Hollywood. Ao contrário de muitas estrelas cuja fama constrói muros, a dor de Keanu derrubou os seus. Ele trata estranhos com o mesmo respeito que trata colegas de elenco, dedica tempo aos fãs e apoia aqueles que trabalham nos bastidores. Sua lenda não reside apenas nos recordes de bilheteria de Matrix ou John Wick, mas nos incontáveis momentos não contados em que ele escolheu ser gentil, mesmo quando isso o prejudicava. Ainda assim, o preço tem sido alto. Apesar de toda a admiração e amor mundial que recebe, sua busca pela felicidade pessoal duradoura permanece indefinida. Sua jornada revela uma verdade agridoce. Às vezes, as próprias qualidades que tornam alguém extraordinário nascem de cicatrizes que nunca se curam completamente. Ao refletir sobre a vida, Keanu disse certa vez: enquanto estivermos aqui, é importante sermos gentis e ajudarmos as pessoas. Essa crença simples é o seu legado, não apenas como ator, mas como ser humano que transformou a dor em esperança para os outros. A tragédia de Keanu Reeves é que ele sofreu mais do que deveria. O milagre é que, apesar de tudo, ele se tornou não apenas uma lenda de Hollywood, mas uma lenda do espírito humano. Eterno, compassivo e inesquecível.